nossa aula de fisiologia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a nossa fisiologia normativa, né? Entendendo um pouco a anatomia desses corpos com útero e também esse processo fisiológico do ciclo menstrual. E aí, a partir disso, a gente vai conversar um pouco sobre esse processo de ciclicidade dentro da natureza, né? Como essa natureza cíclica se relaciona com os outros ciclos, né? Então, esse é o convite da aula de hoje. Vamos embora. A gente começa aqui, eu vou trazer para vocês a anatomia do nosso assoalho pélvico, né? Então, vamos lá. A gente tem inicialmente, logo de cara, um grande erro, né, que acontece, que é muitas mulheres chamam essa parte, né, que a gente tá vendo aqui nessa figura, de vagina, né? Mas essa não é a nossa vagina, essa é a nossa vulva. Então toda a nossa genitália externa aqui é chamada de vulva, tá? E não vagina. E nessa genitália externa, né, vamos ter o clítoris, que tá localizado aqui bem em cima, ó, perto aqui da uretra, que é esse canalzinho aqui por onde sai o xixi. Aqui mais abaixo, a entrada da vagina, né? Aí sim, aqui dentro é a nossa vagina. Ao lado aqui, os pequenos lábios, os lábios internos. Por fora, os grandes lábios, né? Os lábios externos. Esse espaço entre a vagina e o ânus é o nosso períneo e o ânus, né? Aqui atrás. Fora essas estruturas, né? Que a gente acabou de falar, a gente tem também algumas glândulas. Que são menos conhecidas, né, do que essas outras estruturas, que a gente já mais ou menos pode até trocar uns nomes, mas já tem isso mais incorporado. Mas essas glândulas não são tão conhecidas assim, então eu vou apresentar elas para vocês, né? Na nossa ginecologia normativa, a gente chama de glândula de Bartolini, né? Essas duas aqui, né? Essa primeira glândula aqui. Essas glândulas de Bartolini, elas são responsáveis por lubrificar, né, a vagina durante a excitação sexual. Então, daqui sai a lubrificação para a vagina. E a gente também tem a glândula de Skinner, né, que são essas duas aqui ao lado da uretra, que é essa saída aqui do xixi. Essas duas aqui, elas são glândulas, são responsáveis pela ejaculação feminina. No caso, essas glândulas, elas liberam um líquido quando estão hiperexcitadas. Então, e elas são responsáveis, né, dentro do nosso corpo, por aumentar o fluxo sanguíneo na excitação. E aí, a gente quando eu trago, né, essas duas glândulas, eu trago também um assunto que é muito importante a gente tratar quando a gente fala de fisiologia, de anatomia feminina, né, quando a gente fala da nossa ginecologia normativa. A ginecologia, né, a gente acabou de conversar sobre o contexto histórico que fez com que a gente se entendesse como mulher, assim como a gente se entende hoje. E também existe um contexto histórico onde a ginecologia ela foi criada, né? E esse contexto ele é o mesmo contexto que tem esse lugar muito misógino, né? Que tem esse processo todo com as mulheres. Então não foi diferente a descoberta e a nomeação dos nossos órgãos. Não foi um processo diferente nem menos violento do que todo esse processo de criação dessa identidade feminina. Então,
esses homens que são os responsáveis por descobrir as estruturas, por nomear as estruturas, e em geral essas estruturas estão nomeadas em nome deles, né? Eram senhores, homens que testavam os seus experimentos em mulheres negras escravas. Então, assim, quando a gente fala Skinny, né? Quando a gente fala Bartolino, esses são anatomistas, são médicos que descreveram essas estruturas. Então, muitas das nossas partes do nosso órgão reprodutor, né, é, das nossas estruturas do sistema reprodutor foram homenagens a homens torturadores de mulheres, né, homens que usaram mulheres para experimentos sem anestesia. E foi assim que se fundou, né, a medicina que a gente entende como a medicina que favorece a mulher hoje. Se fundou às custas de muita dor e a gente tem reverberações disso hoje. E a partir dessa pesquisa se gerou um artigo que chama A Cor da Dor, Iniquidades na Assistência de Parto no Brasil. Foi escrito em 2017. E ele fala que as mulheres negras elas têm menos chances que as mulheres brancas de receber anestesia num atendimento do SUS. E isso acontece porque existe um mito de que as mulheres negras elas suportam mais dor, elas sentem menos dor. E isso, gente, é uma reverberação da nossa ginecologia, né? Da fundação da nossa ginecologia. Então, o pai da ginecologia, né? Quem a gente considera esse pai da ginecologia, ele fazia experimentos com escravas das suas plantações de arroz. E esses experimentos eram feitos sem anestesia. E é daí que vem, né? Ele achava que as mulheres negras elas sentiam menos dor, então nelas era possível, né, essa exploração. E mais uma vez, né, essa desumanização da mulher e principalmente da mulher negra. Então, não faz muito sentido, eu acho, dentro de um processo histórico, a gente tomar consciência dessas coisas e continuar perpetuando por aí essas homenagens, né? Então, assim, trompa de falópio, né? Glândula de Skinny, glândulas de Bartolini. Eu acho que isso não é só um pensamento meu, né? Também é um lugar das pensadoras do meu campo de estudo, que a gente precisa de fato retomar isso para nós, assim, homenagear essas mulheres que sofreram no próprio corpo para que hoje a gente tivesse esse conhecimento mais sofisticado sobre o nosso corpo, né? Que precisaram passar por essas situações para que isso fosse possível para a gente hoje. E, infelizmente, foi esse o processo que fundou a medicina que é especializada no corpo, né, que tem útero, que reproduz, que gera um outro ser humano. E dentro do entendimento, né, dessa necessidade da gente se recolocar enquanto sujeito dessa história, Pabla Pérez San Martín, né, é uma autora, escritora, que também é parteira. Ela escreveu um livro chamado Manual de Introdução à Ginecologia Natural. E esse livro, ele traz sugestões, né, de uma renomeação desses órgãos, né, dessas partes do nosso corpo, para que a gente honre de fato quem deve receber essas homenagens. Então, nessa perspectiva, ela sugere que a gente chame a glândula de Skinny, né, de glândula de Anasha, e a glândula de Bartolini de glândula de Lucy e Betsy.
entendendo que a Narsha, a Lutz e a Betsy é, são as homenageadas, né? São mulheres que passaram por torturas inimagináveis para que surgissem esse conhecimento. Então, é para elas a devida homenagem. E eu acho que é uma proposta maravilhosa para que a gente incorpore mesmo nas nossas práticas educativas com as nossas filhas, com outras mulheres, para que a gente retome de uma vez por todas, né, o nosso corpo e retire essa mancha de violência que não acaba nunca, né, e que está presente aí toda vez que alguém homenageia novamente um torturador de mulheres para se referir a elas, seja lá numa sala de operação, numa universidade, num curso de medicina. Então, eu acho que a gente deve isso à nossa história. E eu espero que essa reflexão seja feita, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês sobre essa parte externa, né, que eu acho importante da gente compreender sobre anatomia. E aí, a gente passa para uma próxima parte, né, que é a parte interna. Aí esse útero lindão aqui, desenhado pela Giovana, para trazer um pouco para a gente um entendimento dessa anatomia mais interna, né? Então, aqui é o canal vaginal, tá? Esse canal aqui, ó, que começa aqui da entrada da vagina. Aqui, mais acima, é o colo do útero, né? Essa parte aqui. Nessa partezinha que é essa entradinha, a gente chama de orifício cervical externo. E aí, toda essa parte aqui é colo do útero. E aqui em cima, a gente vai ter, ó. Aqui tá na figura, é um desenho, né? Uma aquarela, não tá representando tão bem esse orifício externo, porque ele, teoricamente, ele é bem fechadinho, né? Ele só abre para ou a fecundação, né? No caso, quando a gente tá ovulando, ou para o parto. Então, é um orifício bem fechadinho que fica aqui, ó, protegendo essa parte interna do útero, que acho que pode ser representado aqui, que é o orifício cervical interno. E aí, entrando aqui mais para dentro, a gente tem essa parte interna aqui do útero, que aí você pode ver aqui tá um sanguinho que ela fez, ó. Essa aqui é o endométrio, né? Essa camada que vai crescendo aí de acordo com o passar dos dias do nosso ciclo e depois descama para a gente menstruar, é o endométrio. Aqui, mais externamente, né, essa parte do meio, essa camada do meio, a gente chama de miométrio. E aí, vindo aqui para cima, a gente tem as trompas uterinas, né? Então, vamos agora chamar de trompas uterinas, nada mais de trompa de falópio. Deixa falópio para lá. Trompas uterinas, né? Aqui, ó, no final das trompas uterinas, a gente vai ter como se fossem umas mãozinhas assim. E aqui que vai estar protegido, aqui dentro, o nosso ovário, né? Os nossos ovários. Então, essas são as fímbrias. Aqui, ó, é como se fosse, ó, isso que vai até aqui, ó, envolve toda essa bolinha daqui, que aqui dá pra ver melhor, essa bolinha daqui, ó, que é os nossos ovários, que são os nossos ovários, né? O ovário de um lado, o ovário do outro. Então, as fímbrias são essas estruturas aqui que protegem os óvulos, os ovários, desculpa. E esses ovários aqui, né? Aqui são os nossos ovários, né? Os dois ovários e aqui cheio de óvulozinhos. Então, coisas importantes, né, pra gente pensar
o nosso útero, ele é a nossa matriz de historicidade, né? E esse termo eu acho maravilhoso. Eu ouvi ele pela primeira vez através de uma professora muito querida, que é a Berta Brunet, também é médica ginecologista do Recife. Então, uma mulher retada que tem um papel assim aqui na nossa região de disseminação mesmo dessa prática da ginecologia mais humana, mais voltada para a saúde de fato da mulher e não nessa perspectiva médica masculina, branca. Então, a Berta, ela vem aí como um dos grandes nomes aqui, né, da ginecologia natural, professora também da da Universidade de Pernambuco. Então, a Berta é uma maravilhosa. E ela traz esse conceito de que o útero é a matriz de historicidade, né? Esse útero que guarda aí toda a nossa história familiar, a nossa história íntima, né? E que é esse centro de criação de vida. Então, é a partir desse órgão, né, que se manifesta a sua linhagem ancestral, a sua linhagem descendente. Então, essa conexão ancestral, ela não pode ser desconsiderada, né? Quando a gente pensa sobre esse aparelho de fertilidade, porque se a gente desconsiderar, a gente vai estar somente pensando numa lógica colonizadora, porque a lógica das medicinas ancestrais, né, é de fato entender esse útero como um lugar de grande potência, um lugar de força, um lugar de criação da vida, o portal de chegada, né, na existência. Então, é nele também que se manifestam questões que estão relacionadas com isso, né? Então, a gente tem que ter essa inteligência também em relação ao nosso corpo, que as coisas são manifestadas nos seus lugares, né? Então, muitas coisas que estão relacionadas aí com questões de ancestralidade, com questões da nossa família, com processos, né, que é da família, principalmente entre as mulheres da família, eles vão estar muito presentes no nosso útero, né? E os ovários como esse centro, ela também traz os ovários, né, como esse centro de fertilidade. Como não, né? Os ovários estão com aí cheio de óvulos, né? Chegam com a gente, nascem com a gente já com esses óvulos. Então, dentro do útero das nossas mães, esses óvulos foram chegaram para nós, né? Então as nossas mães já estavam dentro do útero da nossa avó com o óvulo que a gente ia chegar a ser. Então veja que coisa, veja que lindo, né? A intimidade desse processo ancestral. Dentro de um processo onde a nossa mãe está nos gestando, já estão ali as sementes para os nossos filhos, né? Então, assim, veja que conexão forte, né? Existe entre essas mulheres. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva também, né? Dessa potência desse corpo que tem esse órgão que liga ele a outros corpos de uma forma tão extraordinária, né? É a ponto de surgir um outro corpo a partir dele e e também dessa possibilidade, né, de estar dentro de já estar com a nossa filha dentro da nossa mãe. Então, é o que há uma poesia muito grande no corpo da mulher, né, e nessa manifestação da vida através da mulher. E eu acho que isso precisa muito ser considerado, assim, porque dentro dos papéis naturais, né, dentro das nossas funções orgânicas no planeta, existem essas funções essenciais ao qual é necessário que a gente honre esses indivíduos que ocupam, né? E uma dessas funções, na minha opinião, é a criação de outra vida. E a mulher está no papel central aí, né, desse processo.
E aí a gente começa a falar propriamente da fisiologia do ciclo menstrual, né? A gente já aprendeu sobre o útero, aprendeu que lá tem o endométrio, ovários e tem um ciclo que ali acontece dentro que se reverbera dentro, né, desses órgãos. Então, o que eu queria começar trazendo para vocês sobre esse ciclo é que ele começa a nível cerebral. Então, aí é muito importante que a gente tenha essa visão do ciclo menstrual, né? Porque quando a gente fala assim, ah, Camila, então a gente pode planejar nossa vida dentro do ciclo menstrual e danou-se, que coisa importante é essa? É justamente por conta de que esse ciclo ele está diretamente relacionado, né, com as nossas funções cerebrais também, é que é de grande importância que a gente tenha esse conteúdo dentro de nós, de que tem horas que precisamos de coisas, horas que precisamos de outras, horas que temos algumas habilidades mais aguçadas, horas que temos outras. Então, é nessa perspectiva, entendendo isso, entendendo essa relação tão íntima, né, entre o nosso comportamento e os nossos hormônios, que tá a chave para a gente entender a importância desse conteúdo, né? A importância de entender o seu ciclo e usar a sua ciclicidade dentro de um processo, seja de treino, de planejamento de vida ou de planejamento mesmo de aula, enfim. Então vamos entender um pouco mais sobre esse processo, né? Que é responsável pelo ciclo. Dentro desse eixo neuroendócrino, nós temos três alicerces: o hipotálamo, a hipófise e os ovários. Quando as mulheres chegam na puberdade, o hipotálamo ele vai começar a liberar esse aqui, ó, que é o fator liberador de gonadotrofinas, tá? Nome bem difícil. Mas esse fator liberador de gonadotrofinas, ele vai agir na hipófise. E ele vai dizer para a hipófise que está na hora de liberar dois hormônios chamados LH e FSH. Esses dois hormôniozinhos aqui, ó, que a hipófise vai liberar e que vão agir nos ovários, tá? O LH é o hormônio luteinizante, vai atuar nos ovários fazendo com que os óvulos, né, que são esses que estão desde criança com a gente, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, né, comecem a se desenvolver. E o FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, ele atua no desenvolvimento dos folículos, que são essas casinhas dos óvulos, tá? Então, para a gente compreender de novo esse caminho, o hipotálamo ele vai liberar esse fator que atua na hipófise, que por sua vez vai liberar o LH e o FSH, que vai atuar nos ovários, fazendo a maturação desses óvulos, tá? Então, esses dois hormônios vão agir aqui nos ovários para que haja a maturação folicular, né? Para que esses óvulos passem pelo processo de amadurecimento até a hora da ovulação, tá? Então, como vocês podem ver, né, a nossa cabeça, ela tá muito relacionada com o nosso processo menstrual. Porque, na verdade, o processo do ciclo menstrual, ele tem como astro principal a ovulação, né? A ovulação é esse grande objetivo do ciclo, né? Então, tudo vai acontecer para que essa ovulação exista, para que essa ovulação aconteça. Então, a gente tem essa liberação neuroendócrina para essa ovulação. E essa ovulação, ela é totalmente suscetível aos nossos estados mentais. Então, se a gente está muito estressada, né? Se a gente está muito sobrecarregada, ou se o nosso corpo estava chegando nesse auge hormonal, né? Tava tudo indo certo e a gente tem um estresse repentino. Então, tudo isso vai reverberar diretamente na nossa menstruação, tá? E aí
essa menstruação, né, esse ciclo menstrual que vai responder a essa ovulação. Por isso que a gente tem que ficar muito ciente de quando a gente fala assim, ah, a minha menstruação atrasou. Não é a menstruação que atrasou, a minha ovulação atrasou, porque a menstruação ela não atrasa. Né? Essa fase que a gente tem entre a gente vai falar mais completo agora, mas a fase que a gente tem entre a menstruação, entre a ovulação e a menstruação, ela é uma fase que é sempre igual, né? Que ela não tem modificação. A quantidade de tempo vai se modificar entre ao término da menstruação e a ovulação, porque é essa ovulação que vai variar, que vai depender aí se esses hormônios eles estão regulados, se eles estão chegando no pico, se esse ovário ele conseguiu que esse óvulo de fato se desenvolvesse e eclodisse, né? Então, esse ciclo também pode ser anovulatório, né? Que é o ciclo onde não a ovulação não acontece. Então, esse astro principal do ciclo, né? Esse fator predominante no caso, a ovulação e não a menstruação. Sendo a menstruação só o resultado, né? O resultado da ovulação. E aí, vamos lá, esses hormônios envolvidos no ciclo, né? O LH, que é o hormônio luteinizante, FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esses dois vão atuar juntos nos ovários para fazer com que os ovários desenvolvam esses óvulos, né? E também para que esse folículo onde está o óvulo se rompa e haja a liberação desse óvulo já desenvolvido. E aí, esses ovários, a partir dessa estimulação, eles vão liberar outros dois hormônios, que é o estrogênio, que é um hormônio proliferativo, e a progesterona, que é um hormônio de manutenção. Então, como é que vai acontecer? No momento em que o LH e o FSH estiverem estimulando aqueles folículos ali, o ovário vai estar nessa primeira fase, o ciclo menstrual vai estar nessa primeira fase, né? Que vai ser essa fase do estrogênio, que a gente chama de fase proliferativa, que é quando esses folículos estão proliferando aí, né? E esses óvulos amadurecendo. E a gente tem uma segunda fase do ciclo que acontece após esse rompimento desse folículo, onde o ovário vai liberar a progesterona, que é um hormônio de manutenção. Então, esse hormônio proliferativo no nível do útero, ele vai fazer com que a camada do endométrio fique mais espessa, né? Ele vai crescer o endométrio. Então, ele vai estimular a proliferação desse endométrio, tá? E aí, a progesterona, ela vai limitar esse endométrio. Ela é um hormônio de manutenção. Então, ela limita esse crescimento e mantém esse endométrio para que ele fique muito bem confortável para acolher esse óvulo, tá? Fecundado no caso, né? Se for o caso. Esses hormônios, eles também, para além, né, dessa atuação a nível uterino, eles também vão, e a nível ovariano, né? Eles também vão ter atuações em outras partes do nosso corpo, né? Então, o estrogênio ou estrógeno, né? Como preferir, ele é um hormônio que tem uma atuação que não se restringe ao nosso ciclo menstrual, né? Ele também é responsável pelo nosso bem-estar, pela nossa pele ficar viçosa, ele é responsável pela manutenção dos nossos músculos, né? Ele é responsável também pela manutenção dos nossos ossos. Então, existem muitas funções. A progesterona também ela tem muitas funções importantes no nosso corpo que vão além dessa função hormonal, né? Do ciclo da reprodução, que a gente aqui instituiu que é chamado de aparelho de fertilidade e ciclo de fertilidade, porque eu não falei lá, né, na parte de que a gente trabalhou anatomia, mas esse órgão, né, esse útero, ele é muito mais do que um aparelho reprodutor, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse termo reprodutor, porque esse termo se relaciona
com essa perspectiva histórica, onde a gente foi domesticada para ser as reprodutoras, né? Para o serviço da reprodução e do cuidado, né? Então, a gente foi impelida a assumir completamente essa parte e a se sentir responsável única, né, pelo cuidado. E também, ao mesmo tempo, todo o nosso poder foi tirado para que a gente ocupasse essa função da reprodução, né? Para que a gente é imprescindível existir uma mulher que cuide dos filhos para que o marido se desenvolva, né? Para que um homem que é pai se desenvolva, né? Se não for a mulher, esse homem que é pai, ele dificilmente vai conseguir se desenvolver assim tão facilmente. Ele vai ter que assumir o lugar do cuidado. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa mudar radicalmente, a gente precisa radicalizar essa mudança, né? Não só parando de homenagear nossos carrascos, como também se empoderando, né? Dos nossos processos. Nosso órgão ele não é só reprodutor, né? Essa mulher que está aí com esses hormônios, que está na potência máxima para se relacionar socialmente, né? Porque ela está ali cheia de hormônio, com muita libido, com muito tesão, porque está ovulando. Essa mulher também está ali com a potência máxima de construir uma coisa nova, né? De criar algo a partir desse poder de atração, desse poder de convencimento, através dessa sensualidade que emana não só através de uma questão sexual, propriamente dito, porque eu acho que a nossa potência sexual ela foi reduzidíssima, né, pela nossa trajetória histórica e social. A nossa potência sexual ela tá relacionada com muito mais do que essa performance do sexo, né? E por essas questões que a sexualidade ela também é vista por um prisma masculino, sabe? Então todo o desenvolvimento dentro da área de sexualidade que a gente tem é muito visto a partir do prisma masculino, a partir da vivência corporal masculina da sexualidade. Então, a vivência feminina da sexualidade é outra onda, porque a gente ainda tá aí, ó, ainda tá caminhando em se entender que foi tirado da gente o direito até mesmo de conhecer os nossos órgãos e conhecer a história deles, porque ninguém aprende na escola, né? Que a gente teve torturadores, a gente teve pessoas que utilizaram escravas, a gente tem um problema estrutural no Brasil, dentro do sistema de saúde, porque a gente tem uma herança dessa história, né? A gente tem uma herança de uma escravidão. Então, assim, é muito importante a gente ter bem assimilado esses conteúdos e fazer essas transformações, né? E agir para essas transformações. Então, vamos, a partir de agora, falar aparelhos de fertilidade, nossa ciclo de fertilidade, né? Porque não somos meras reprodutoras. E aí, vamos lá, né? Vamos entender aí como é esse processo que acontece a nível ovariano, que é tão importante para a gente entender, porque o ovário é esse mestre hormonal, né? Que vai ser o grande responsável aí pela liberação dos principais hormônios desse ciclo de fertilidade. Então, esse centro de fertilidade que a gente tem, né? Ele tá aqui, ó, tem os seus óvulozinhos. Vai ter lá esse folículo primário, que ainda é o folículo que tá para se desenvolver, o folículo secundário, e aí cria o ovócito, né? E esse ovócito, ele vai crescer até que haja a ruptura do folículo e a ovulação acontecendo aqui. E aqui, ó, esse corpo amarelado que fica aqui, a gente chama de corpo lúteo, tá? E esse corpo lúteo aqui, ele vai liberar o hormônio que vai ser responsável aí pela nossa liberação de progesterona, tá? Então, a primeira fase
vai aqui, ó, até a ovulação, a fase proliferativa, e aqui a fase lútea, né? A fase do corpo lúteo. Após aí alguns dias, esse corpo lúteo ele vai é, se, se atrofiar. E esse óvulo, né, liberado aqui, ele vai pelas trompas uterinas fazer o seu caminho aí até encontrar uma fecundação e ir para o útero, onde ocorre a nidação, né, que é a colada, ele se cola no útero e a partir daí se desenvolve o feto. Ou não, né? Ou ele vai caminhar aí pelas trompas e ele vai ter uma vida útil de no máximo 2, 3 dias, assim, extraordinário, se ele passar esse tempo, né? Então a gente conta aí de período onde há a possibilidade de fecundação 2 dias antes da ovulação, levando em consideração que esse esperma pode sobreviver dentro do útero, numa situação onde a gente está com o muco cervical, né? Que é essa lubrificação muito propícia. Ela vai, na época da ovulação, ela vai estar ali propícia para conservar os espermatozoides. Então, a gente conta 2 dias antes da ovulação e 3 dias depois, né? Porque são os 3 dias possíveis de vida do óvulo. Então, a gente tem 5 dias, né? 5 dias num ciclo inteiro com a possibilidade de engravidar. E aí, com medo dessa gravidez, né? E aí entendendo todo um processo social dessa gravidez ser compulsória, dos homens não terem responsabilidade nenhuma em relação à prevenção e muito menos assumir a responsabilidade, né? Do que pode acontecer. A gente suprime, né, através de um hormônio que vai aí mexer com todo esse ciclo, fazer esse ciclo desaparecer, né, que é o anticoncepcional. A gente passa 30 dias tomando uma medicação por causa de 5, né, porque foi negada para nossa. Assim, eu acho que todas nós somos muito cientes de que a humanidade tem muita tecnologia, de que nós chegamos a um ponto onde temos muito conhecimento. Então, não faz sentido nenhum que as mulheres não conheçam o seu corpo, não faz sentido nenhum que a gente não tenha educação sexual para que mulheres saibam quando estão ovulando, para que mulheres saibam o que é que está acontecendo com o corpo delas, né? Então, assim, isso na verdade é uma grande ferramenta do sistema para tornar a gente fraca e fazer a gente ficar dependente, né? Dependente desse medicamento que veio aí de primeira como algo muito importante, né? Pois libertou mulheres desse trabalho reprodutivo forçado, que parecia ser algo que não tinha saída, mas o anticoncepcional ele trouxe, né, esse primeiro momento de condições para as mulheres de saírem desse lugar do cuidado absoluto, né, com o outro e não consigo mesma, e de se desenvolver enquanto potência política mesmo, porque é muito difícil você desenvolver a sua potência individual quando você precisa lidar com a vida de outros indivíduos, né? Então, você termina desenvolvendo uma potência direcionada ao cuidado e não uma potência direcionada à sua, digamos, a não ser que seja de fato o seu propósito ser o cuidado, né? Ser essa maternidade e tal. Mas muitas mulheres não têm esse propósito, né? Muitas mulheres só estão aí sendo engolidas pelo sistema e tendo seus propósitos pessoais negados a partir desse sistema que obriga a gente a agir de determinada forma para ser considerada mulher e ser potente enquanto mulher. Então a gente não consegue nem questionar ainda algumas mulheres, né, dependendo de que sistema familiar elas vêm, elas não conseguem nem questionar ainda é, essa essa coisa de ser ou não mãe, de querer utilizar a sua fertilidade para ter um filho e ser cuidadora ou não. Então, assim,
São muitos processos que a gente precisa refletir a partir do nosso processo fisiológico, sabe? Porque esse processo fisiológico, ele foi negado pra gente o conhecimento de fato dele, né? E a partir do momento que a gente tem um conhecimento, a gente precisa mudar a forma como as coisas são instituídas. Então, o anticoncepcional, ele é interessantíssimo para aquelas pessoas que precisam do anticoncepcional, para aquelas pessoas que não têm condições de acesso à educação, para aquelas pessoas que não têm educação sexual, né, que infelizmente é a grande maioria. Então, a gente tá nesse lugar histórico, eu acho, sabe? Então, nós que temos conhecimento, nós que temos a capacidade não, o privilégio, né, que é a palavra acertada para se falar nesse sentido. A gente que tem o privilégio de poder se conhecer, né, de poder se relacionar com o nosso corpo, a gente precisa pensar sobre esses mecanismos de controle que são utilizados para nós, sabe? E o anticoncepcional hormonal, ele tem uma relação complexa, né? Porque ele tem esse lugar muito importante, é muito, digamos, relevante dentro do processo histórico feminino, mas ele também tem um processo onde ele não leva em consideração a saúde da mulher, né? Ele não leva em consideração os processos outros que esses hormônios eles são responsáveis no corpo. Então, assim, temos um uso de algo que a gente vai vendo, né, quais são as consequências. E aí a gente tem a gente tem muitas mulheres com trombose, né, mulheres com muitas reações, mulheres que desenvolvem síndrome de ovário policístico a partir do uso de anticoncepcional. Então, assim, mexe, né, o nosso sistema hormonal, né, mexe com algo que é como se fosse. Uma vez eu ouvi uma professora falando que os nossos hormônios é como se fosse o trilho do trem da nossa vida, sabe? Então, o trilho do trem da nossa vida, a gente acha que pode brincar com ele, assim, no sentido de que pode artificializar sem ter um ônus em relação a isso, sabe? Então, é muito necessário a gente ter uma reflexão sobre como é que eu adoto esse entendimento do meu corpo. Será que o método hormonal de prevenção de gravidez é um método mais eficiente para minha situação de privilégio? Né? Será que eu, dentro do meu entendimento, deveria estar usando essa prática ainda no meu corpo? Ou eu já deveria estar tentando um outro direcionamento, tentando uma outra cultura dentro da minha família, dentro das mulheres da minha família? Assim como é o uso do absorvente descartável, gente. A gente precisa muito repensar o uso do absorvente descartável na nossa menstruação. Eu sei que é uma medida super prática, é algo que a gente ainda está lutando no âmbito social de pobreza menstrual, né? A gente ainda está lutando para que mulheres tenham acesso a esse absorvente descartável, né? Então, em alguns contextos, é absurdo eu trazer esse tema, mas no nosso contexto aqui, né, num lugar onde nos encontramos de conhecimento e de consciência, isso é muito importante, porque a praticidade, ela precisa ser para aquelas pessoas que não têm condições, mas se eu tenho condições, sabe, de usar um coletor, de lavar um absorvente de pano da forma correta e não tá fazendo esse descarte mensal de plásticos que passam mais de 600 anos para se decompor na natureza, é o mínimo, eu acho, sabe? É o mínimo dentro de um lugar onde a gente compreende que estamos destruindo o mundo onde vivemos, assim, e não dá para viver em outro mundo, né? Não viver este mundo, não há outro mundo. Se não há outro mundo, né? Como já dizia Moraes Moreira, como não viver esse mundo? Então, não dá para ir para Marte, né? Nós aqui, nossos filhos, eles provavelmente não vão ter esse privilégio, nem sei se a humanidade terá. Mas é muito importante que a gente pense na natureza, que a gente pense no que está acontecendo com o nosso planeta, né? Porque esse adoecimento dos nossos corpos tem total relação com o adoecimento do planeta. E essa história e esse adoecimento do corpo feminino, ele se relaciona intimamente com a forma que o ser humano, homem, né? Que esse ser dominador humano,
ele trata também o planeta Terra. Então, é muito proporcional, né? E é também, assim, muito revelador para a gente entender isso, entender que enquanto não houver o respeito às mulheres, não há o respeito à natureza, porque não entende-se a lógica que é para ser respeitada, né? É para ser respeitada a vida. E se nós somos geradoras de vida potenciais, nós precisamos desse respeito, né? Nós precisamos, nosso corpo precisa ser honrado, né? Precisa ser estudado na sua integralidade. Então, precisamos de estudos com remédios para o corpo feminino, precisamos de aparelhos de academia para o tamanho do corpo feminino, sabe? Precisamos de rotinas que levem em consideração os corpos e a manifestação desses corpos. Principalmente porque é isso que a natureza está precisando, sabe? A natureza precisa que a gente descubra mecanismos de vida humana, mecanismos de produção de alimento, mecanismos de combustíveis que respeitem a minimamente a fisiologia da Terra, sabe? Então, se a gente pensar isso, a gente pensa o quanto é revolucionário e o quanto é de nossa responsabilidade e importante no nosso processo de consciência a gente se apropriar dos nossos corpos, né, dos nossos ciclos, e se apropriar não só no sentido de entender e de conhecer, mas principalmente no sentido de respeitar, porque o respeito aos nossos corpos é um passo importantíssimo no respeito ao corpo terra, no respeito à vida, né? Então, essa vida que é de fato se relaciona com a natureza, e não essa ideia de lutar por uma vida que não existe, por uma criação de Deus ou de é, alguma crença de um grupo, né? Porque somos muitos, temos crenças muito variadas, então o que nos une não pode ser a crença, o que nos une tem que ser a vida, né? A vida é o princípio primordial de respeito, né? Porque é ele que é comum a todos nós. Então, é a vida que é comum a todos nós. Então, assim, precisamos desse olhar, né? Do olhar a vida não por perspectivas, mas olhar a vida como esse sentido amplo de manifestação, né? Que tá aí na nossa cara o tempo todo, a natureza se manifestando. Então, ela tá dizendo, né? O nosso corpo também está dizendo, né? 80% das doenças autoimunes são em corpos femininos. Nosso corpo está dizendo, né? A porcentagem de mulheres com mioma, de mulheres negras com mioma, é muito maior do que de mulheres brancas. Então, o corpo está falando ali sobre a história daquela raça também, sabe? Sobre a história daquelas linhagens, porque ele está manifestando adoecimentos que foram gerados a partir de comportamentos sociais e individuais, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa perspectiva quando a gente pensa no nosso ciclo menstrual. Então, vamos lá, né? Vamos entender bem direitinho aqui essas fases todas. Fase proliferativa. Começa no dia 1 de sangramento e vai até a ovulação. Essa fase é estrogênica, como eu falei, né? É uma fase onde a gente está liberando estrógeno e onde esse endométrio, né? Essa camada aqui dentro do útero, ela vai crescer, né? Então, ela vai se fortalecer para haver uma possível fecundação. E aí, a fase lútea, né, que é a fase posterior, que tem início após a liberação desse óvulo. Aconteceu aquela liberação ali no ovário, liberou o óvulo, começa a fase lútea. Fica lá o corpo lúteo e começa a liberação lá da progesterona. Então, tem o início, né, após a liberação do óvulo, com a formação do corpo lúteo. A fase progesterônica do ciclo, esse progesterônica aí foi por minha conta, tá, gente? E é onde o endométrio é mantido e tem, aí pode ser progestênica, né? Não sei como é que se fala. Mas eu coloquei aí progesterônica, então entendam que é a fase da progesterona. Onde o endométrio é mantido e tem o seu crescimento limitado pela progesterona até descamar, sinalizando o final do ciclo. Então, até descamar para a menstruação. Dentro dessa fase proliferativa e fase lútea,
a gente destaca as 4 etapas, né? Que é através das etapas que a gente vai pensar o nosso treino, que a gente vai pensar as nossas atividades, né? Nossas atividades físicas e também as nossas atividades diárias, as nossas atividades de trabalho. Porque essa lógica, ela é uma lógica, como eu falei para vocês, que ocorre a nível de comportamento, né? Uma lógica comportamental. Então, ela vai se adequar para qualquer que seja o âmbito da sua vida, não somente para o seu exercício físico, tá? Então, dentro das 2 fases, temos 4 etapas: a menstruação, a pré-ovulação, a ovulação e a pré-menstruação, tá? Então, vamos ver aqui, eu trouxe os gráficos para vocês entenderem mais um pouquinho essa mudança, né? Que ocorre a nível dos hormônios e a nível do desenvolvimento do endométrio e dos folículos, né? Então, aqui, ó, a gente tem na menstruação uma baixa hormonal, vocês podem ver aqui, ó, os hormônios bem baixinhos na menstruação, mas, e uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar aqui, desde que ocorre o dia 1, né, da menstruação, olha só o que está acontecendo com o meu estrógeno, tá? Ó, aqui, ó, estrogênio, estradiol, tá? É essa azul mais gritante aqui. Então, esse estrogênio que tá lá, ó, bem baixinho, ele começa bem baixinho no sangramento, mas esse bem baixinho, se você olhar bem, ele já tá subindo, né? Então, aqui tem mulheres, né, que já começa subindo muito. Por quê? Porque essa fase aqui, a ovulação, ela não vai acontecer no 14º dia. Ela vai acontecer, ó, aqui no 10º, sabe? E aí ela acontece antes. Então, esse pico, ele vem para antes aqui. Então, aqui o hormônio já começou a subir. Porque a mulher tem um ciclo curto, então aqui já começou a subir o hormônio. Então, vai ter essa grande variação, assim. Vai ter gente que na menstruação vai estar com o estrógeno bem baixinho aqui, ó. E aí tem gente que vai ovular no 16º, 20º dia do ciclo, dependendo de quanto tem o seu ciclo aqui, se for de 32, 34, 33 dias, até 35, né, que é o que a gente considera normal, de 25 a 35 dias, né, a menstruação acontecer. Então, se essa mulher tem essa ovulação mais para cá, ela vai começar aqui se arrastando para poder esse hormônio subir, sabe? Na maioria das vezes. Então a gente precisa entender essa dinâmica também da individualidade. Então tudo que eu trouxer aqui para vocês, em forma de assim, a gente se sente assim, a gente se sente assado, existem variações dessas sensações, tá? Então por isso que logo após a gente passar por esse entendimento da fisiologia, entender os nossos ciclos junto com a natureza, eu vou trazer para vocês uma ferramenta para vocês anotarem sobre o ciclo de vocês. Porque é muito importante que vocês entendam a individualidade de vocês dentro desse processo, tá? Então você vai entender a sua individualidade dependendo do tamanho do seu ciclo, sabe? Porque isso aqui vai variar dependendo do tamanho do ciclo da pessoa. Mas entendendo a regra básica. Menstruou, estradiol, estrógeno subindo. Aqui a gente vai ter também subindo, né, esse hormônio luteinizante, que ele não vai estar, não vai estar subindo, não, ele vai estar estabilizado, né, e o hormônio folículo estimulante também vai estar aqui, né, subindo um pouco, depois ele se estabiliza. E esses dois, ó, tanto o FSH como o LH, né, eles vão ter picos antes da ovulação acontecer, tá? Então, o pico deles vai preceder a ovulação, assim como o pico de estrógeno também, como vocês estão vendo aqui, né? Então, o pico de estrógeno, ele chega antes da gente ovular, tá? E aí, isso vai ter algumas variações, principalmente quando a gente for se observar, né? Aí a gente vai perceber que isso é relevante a gente saber que o pico hormonal, ele acontece para anunciar, olha, vai acontecer uma ovulação. Então a ovulação acontece posterior a esse pico.
E aí depois a gente tem a fase lútea, né? Depois que acontece essa ovulação. Então aqui, ó, o nível de progesterona bem baixinho. Quando eu vou chegar na ovulação, a minha progesterona sobe e ela continua, ó, subindo loucamente até chegar no pico aqui e cair para a menstruação acontecer, tá? Aqui o estrógeno ele tem uma super queda, puf, e aí depois ele começa a retomar um pouco, sobe muito pouquinho e cai novamente para a menstruação. E aí o que é que vai acontecendo com o útero e o ovário, né? Dentro desse processo aí que a gente acabou de entender das nossas ondas hormonais, né? Eu vou chamar de ondas hormonais. Então a gente tem essas ondas hormonais. E aí o endométrio na menstruação, ele tá aqui descamando, né? Então tá soltando sangue no processo de menstruação. Todos os hormônios estão em queda na menstruação. Então isso faz com que essa descamação aconteça. E aí, a partir do momento que começa essa produção estrogênica, né? Esse endométrio começa novamente o processo de crescimento. Ele que chegou aqui, ó, desceu, ele começa a subir, porque aqui, ó, já tá indo pro quinto dia, a gente já tem estrógeno sendo colocado dentro do corpo. Então, esse endométrio começa a proliferar. Começou a proliferar, chegou num momento onde a ovulação acontece, ó. Ovulação aconteceu, esse endométrio que ainda está crescendo porque ó, a progesterona ainda está subindo, também temos estrógeno na jogada, então ainda está crescendo, mas ele vai ser contido, ele vai dar, a progesterona ela vai chegar aqui, ó, limitando, então limita esse crescimento até um determinado momento onde caem os hormônios e novamente esse endométrio vai descamar, tá? Então esse aqui é o processo de desenvolvimento do endométrio dentro dessas curvas hormonais. E o desenvolvimento folicular, né, lá do nosso óvulo. Então, aqui vai ter um crescimento folicular, os folículos vão estar todos ativos aqui durante a menstruação e esse estrógeno ainda pouco, né? Então, esse desenvolvimento, muitos folículos. Depois vai para esse estrógeno vai crescendo e esse óvulo dentro do folículo vai se desenvolvendo, um vai se desenvolver mais, né, do que os outros, um vai se destacar e é ele que vai, ó, liberar esse ovócito na ovulação. Há um pico aqui e aí após esse pico, essa ovulação acontece, esse ovócito é liberado. Ai, de novo. E fica aqui o corpo lúteo, né, que também é chamado de corpo amarelo. E esse corpo, ele vai ser mantido aí através da progesterona e ele regride até que ele atrofie, tá? E aí esse óvulo aqui, ele fica aí no caminhozinho dele por uns dias vivos, uns 3 dias no máximo, mantido pela essa liberação hormonal também, e depois ele é absorvido. Então, agora que a gente entendeu esse ciclo, né, do ponto de vista fisiológico, esse ciclo hormonal, a gente vai falar um pouco sobre outros ciclos, né, que também se apresentam no nosso corpo. Então, a gente tem, né, o ciclo circadiano, que é esse ciclo do dia, onde o nosso corpo ele vai executar funções diferentes a partir do momento do dia que a gente tá. Então, de manhã a gente acorda e aí nesse horário a gente tem um determinado metabolismo, a gente tem um fogo digestivo. Quando dá meio-dia, é outro fogo digestivo, outro tipo de metabolismo. Quando vai chegando a noite, o final da tarde, outro tipo, porque o nosso corpo está executando funções, né? Quando chega a noite, então é hora do nosso fígado metabolizar as coisas que a gente consumiu. Então, o fígado está em intenso trabalho. Então, esse ciclo, ele acontece no nosso corpo.
né? E ele é responsável pela nossa vigília e pelo nosso repouso. Então é muito importante que a gente esteja com esse ciclo bem, é, digamos assim, saudável, para que a gente tenha uma boa liberação hormonal que vai dar a nossa vigília e que também vai dar o nosso sono, né? Nosso repouso. E aí a gente também tem, e aí a gente pode pensar também no ciclo biológico, né? Que é esse ciclo que a gente passa durante a nossa vida. A gente primeiro tá no processo da infância, né? Então tá na imaturidade de um ciclo não reprodutivo ainda, que tá amadurecendo para entrar num ciclo reprodutivo que é da menarca até a menopausa, né? Que é essa última menstruação. Então, e a menarca, que é a primeira. Então, esse é um ciclo, o nosso ciclo reprodutivo, que é depois, né, sucedido por um ciclo não reprodutivo, que é o ciclo pós-menopausa, né, que é o ciclo onde a mulher não tem mais um ciclo menstrual. E o outro ciclo que também está influenciando dentro de nós é esse ciclo menstrual, né, que é mensal, que ele se repete aí inúmeras vezes durante o nosso ciclo reprodutivo. Então, os ciclos, nós vivenciamos movimentos, né? Nos ciclos, nós vivenciamos movimentos de forma repetitiva. E isso nos oportuniza a nos organizarmos e evoluirmos de forma mais eficiente em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, o ciclo circadiano é uma forma do nosso organismo se organizar enquanto funcionamento. O ciclo biológico é uma forma do nosso corpo se organizar enquanto processos de existência, né? E o nosso ciclo menstrual também é uma forma de organização do nosso ciclo de fertilidade, né? Na nossa fertilidade. Então, o, os ciclos são a inteligência da natureza, são a tecnologia da natureza, né? Para que a gente tenha mais organização nos organismos, né? Então, o ciclo menstrual ela é uma bússola da nossa saúde. É lá onde vão se apresentar de forma repetitiva questões físicas e emocionais realizadas com a forma que utilizamos os nossos corpos. Então, é muito importante que a gente tenha a ciência disso, né? De que esse ciclo menstrual, assim como no ciclo circadiano, né? Se você tem uma insônia à noite, ou se você acorda muito cansada, a gente vai ter aí, né, uma possibilidade, um sinal do seu corpo de que está havendo um processo de adoecimento, né? Que você não está conseguindo liberar os hormônios que deveria liberar quando a luz do dia chega e não está conseguindo liberar os hormônios que deveria liberar quando chega a falta de luz, né? À noite. Então, é um sinal vital pra gente isso. Do mesmo jeito que a menstruação, né? Então, o fato de você ter uma menorreia, que é uma falta de sangramento, de você ter ou um excesso de sangramento, né? Ou de você ter ciclos onde você tem muita dor, ou ter ciclos onde você fica com muito acne. Tudo isso vai ser uma forma da gente ter sinais do que está acontecendo com a gente. Então eu acho que é a grande beleza, assim, sabe, desse conhecimento, porque eu falo aqui a partir de um estudo feito no meu próprio corpo, né? A grande beleza desse conhecimento para mim está relacionado justamente com esse fato, né? De que a partir dele é possível a gente conhecer de fato o que é que está acontecendo com a gente, né? A gente perceber questões sutis que podem estar acontecendo que faz diferença para a gente, em vez de ignorar esses sinais, tomando um hormônio para não menstruar ou um remédio, né, para não sentir a dor, para não sentir o que é que está acontecendo com você. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva de que o ciclo, nossa menstruação é algo que a gente quer evitar. Na verdade, o nosso ciclo menstrual é algo que a gente quer, que a gente deveria querer se apropriar, porque ele é uma bússola para nossa vida, né? Além de ser um direcionador para
como que é a proposta aqui, a gente tratar como um direcionador para as nossas práticas, também é onde vão se apresentar os sinais de que o nosso corpo está precisando de ajuda. Então, assim, é muito importante a gente levar isso em consideração. Então, aqui eu trago de novo para vocês, né, para a gente fixar bem essas duas informações, porque a partir de agora a gente vai se basear nessas nomenclaturazinhas aqui, tá? Então é importante que vocês segurem essa informação, né? Das fases do ciclo menstrual, que temos a fase proliferativa, do dia 1 até a ovulação, e temos a fase lútea, que é a partir da liberação do óvulo até a menstruação. E dentro dessas fases, né, dentro da fase proliferativa, vamos ter a etapa menstruação, pré-ovulação e ovulação acontecendo. E dentro da fase lútea, temos a etapa pré-menstruação. Então, a gente vai ficar bem ciente disso, porque tudo que eu falar a partir de agora vai estar localizado ou em tratar sobre a fase proliferativa e fase lútea, ou tratar especificamente sobre as etapas quando for o caso, tá? E aí agora vamos conhecer um pouco, né, essa ciclicidade, como é que se manifesta essas diferenças no nosso corpo dentro do processo do ciclo menstrual, né? Então, na fase folicular, dentro da etapa da menstruação, o que é que acontece? Em geral, a gente está precisando mais de descanso, porque a gente tá com essa baixa hormonal, né? A gente tá nesse processo de perder sangue. Então, não é só o sangue que a gente tá perdendo também nutrientes. Então, a gente vai ficar com algumas reverberações disso, né? Memória, capacidade de socialização menor, memória menor também. Algumas mulheres, como eu falei, não vão se sentir assim, porque já estão lá o estrógeno já começa a subir guerreiro. Outras vai mais devagar, o estrógeno vai subindo, escalando a montanha mesmo, então provavelmente vai se sentir assim nos primeiros dias da menstruação, tá? Então, o principal nessa etapa, assim, para cuidar, né, dessa fase folicular, enquanto atitude, é a gente manter esses pés longe do frio, né? O útero, ele tem uma ligação muito grande com essa sola do pé. Então, a gente precisa manter os pés aquecidos para que esse útero também esteja aquecido. Às vezes, muitas vezes, o pé no chão frio causa cólica menstrual em algumas mulheres. Então, aquecer os pés já muda radicalmente, às vezes, a menstruação. Então, é importante manter pés quentes e se alimentar muito bem, né? Então, a chave da menstruação é se alimentar muito bem, porque você está lá perdendo aqueles nutrientes, então essa alimentação precisa repor esses nutrientes. Mas como é essa alimentação, né? Para um organismo que está nessa fase, que é uma fase que, querendo ou não, está colocando muita coisa para fora, está meio inflamada. Então, essa é um momento de dar coisas facilmente digeridas, né? E aí a gente pensa na comida, mas a gente pensa em todo o resto também. Então, lide com coisas de fácil digestão nesse momento, para que, né, você tenha um pouco mais de saúde nesse processo, né? Respeita o seu sangue, assim. Quando o sangue vem, se a gente respeita essa descida do sangue, se a gente respeita o que o corpo da gente tá pedindo nesse momento, às vezes a gente fica muito mais produtiva no momento seguinte, sabe? Isso gera um efeito que talvez a sociedade capitalista ainda não entenda, mas é um efeito que faz todo sentido, porque se você guardou aqueles 2 dias que você já ia produzir pessimamente, porque você ia estar se forçando, porque você ia estar indo contra a natureza do seu corpo, se você guardou, deu todo o cuidado que aquele corpo precisa, na hora que esse corpo vai partir para a ovulação, ele vai partir com tudo que ele precisa, ele vai partir amparado. Acho que quando você cuida de uma criança, você vê isso com a maior facilidade. Assim, tudo que você cultiva nela é o que vai, quando ela passa de uma fase para outra, é o que vai segurar a fase seguinte, é o que vai fazer com que ela se desenvolva bem na fase seguinte,
né? O que vai fazer com que venham menos questões para você que é o cuidador, né? E aí, entrando na minha viagem materna, né? Nem todas aí são mães, mas existe um paralelo a esse lugar. Então, assim, é muito necessário que a gente resguarde esse momento para que o momento seguinte, essa produtividade, ela chegue de uma forma muito mais potente, sabe? Porque aí a gente vai e se estressa bem muito, estressa mais ainda esse corpo, perde um monte de nutriente, fica praticamente desnutrida, né? Após a menstruação. Tem mulheres que ficam com anemia, né? Então, assim, aí fica basicamente desnutrida, porque além de tudo teve estresse, teve alimentação péssima, teve um monte de fator que não foi respeitado na hora do sangramento. E aí, essa mulher já vem toda cagada para a fase pré-ovulatória. Ela já vem ali com um cansaço extremo, coisas que provavelmente mexeram na produção hormonal dela, porque a gente tem os fatores da nossa vida mexem com os nossos hormônios, né? Então, a comida que você come, a forma como você se comporta, né? A atividade física que você faz ou não faz, tudo isso vai mexer com seus hormônios. Então, assim, é muito importante dar esse cuidado, dar essa atenção, essa nutrição para esse momento. Que aí você vai ter uma plenitude no momento seguinte. Eu acho que essa é a falta que a humanidade está ainda em relação a entender a evolução, a progressão das coisas, né? A gente tem uma sede do imediato. A gente quer que agora esteja bom. A gente não tem uma visão de precaução. Quando a gente vê a medicina é toda baseada em remediar e não em prevenir. E a prevenção é justamente o que vai fazer com que a gente crie uma inteligência do não adoecimento. Né? Então, assim, a gente precisa compreender isso e parar de teimar, né? De que não, eu me sinto bem, eu tô ótima, eu consigo continuar igual, eu produzo do mesmo jeito. Gente, será que você é assim mesmo? Ou será que você está completamente absorvida pela lógica capitalista de existir, assim? Será que que isso não lhe gera, assim, esse convencimento de que você não precisa parar, não lhe gera um adoecimento já, sabe? Então, assim, essa realmente é uma fase para a gente tentar dar um tempo, para a gente tentar se cuidar, né? Se olhar, dar uma respirada nos processos que a gente viveu, porque a pré-menstruação ela traz muitos processos, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência de honrar esse momento, assim, do jeito que a gente puder, porque eu sei que a menstruação vem, mas o meu chefe, ele não quer saber, né? Mas o meu trabalho ele não vai parar, mas meu treino com a equipe não vai parar. Mas você pode trazer, primeiro que eu acho que a gente da arte, a gente tem já esse privilégio, né? Da gente poder trazer essa questão. De que, ó, eu não tô hoje fisicamente bem, eu preciso que a gente pense numa lógica que leve em consideração esses meus dias, que eu não tô bem. Então, assim, a gente ainda tem essa possibilidade, né? Quando a gente tá quem é professor aqui não tem, né? Porque tem uma rotina estável, né? Que é regular. Mas a gente pode ter atitudes, entendeu? A gente não precisa necessariamente conseguir o ideal, que é, vamos ficar sem fazer nada, deitada, assistindo TV, comendo sopinha, né? Assistindo só coisas bem leves e meditando, não vai acontecer. Mas a gente pode, por exemplo, tentar organizar o nosso trabalho para não ter nenhuma reunião que decida coisas importantes nesse momento, para ficar um pouco mais quieta, sem se comunicar tanto com as pessoas, tentar dar uma aula mais introspectiva no momento que você está introspectivo, oferecer essa outra habilidade, né? Porque eu acho que é isso, a gente ficou bitolado em algumas habilidades específicas e a gente não entende que a gente tem potenciais de desenvolver múltiplas habilidades. Então, há também a possibilidade da gente incluir esse respeito à nossa fase dentro do nosso planejamento de trabalho, sabe? E isso é muito importante. E aí a etapa da pré-ovulação e ovulação, né? Coloquei aí junta, entendendo que a ovulação ela é uma etapa evento, né? Porque ela não é algo que tenha um tempo. Ela às vezes aquela mulher ovulou, aquele óvulo ficou vivo ali um dia,
né? Então, ela é um acontecimento, ela é a ovulação. Ovulou, aquele óvulo saiu ali, ele está pronto para fecundar, ele passa ali 48 horas, no máximo estourando 72 horas, para ele atrofiar e ser absorvido. Então, é, é um evento, né? A ovulação. Ela não pode ser colocada assim como uma fase, né? É uma etapa, mas é uma etapa curta. Então, estamos com estrógeno em alta e em norma, nos sentimos mais produtivas, com pensamento mais linear, mais focadas, mais dispostas a resolver listas de tarefas e problemas. A nossa habilidade espacial fica melhorada. E nessa fase temos mais habilidade de comunicação também. Então, eu estou trazendo aqui muito rapidamente, a gente vai falar mais aprofundado sobre isso quando a gente for trabalhar treino dentro dessas habilidades, né? Mas eu queria introduzir porque é quase um mantra para a gente ir entendendo essas fases, né? E ir juntando as pecinhas. Então, nessa etapa a gente tá com mais energia em geral, né? Tá mais focada. E tudo isso tem relação com essa liberação estrogênica, tá? Então, é o estrógeno que vai trazer esse comportamento, né? Essa forma comportamental. E a fase lútea, que é dentro da fase do ciclo, essa fase mais complexa, que é a etapa pré-menstrual. Nessa fase, a atividade cerebral fica mais focada em análise e criatividade, o corpo fica mais sensível aos estímulos externos, fica menos resiliente ao estresse, né? O cortisol, que é esse hormônio que eu falei do ciclo circadiano, né? Do que desperta a gente no dia. O cortisol é esse hormônio que regula a nossa energia. Ele é considerado aí o hormônio da luta e fuga e ele é liberado, né? Para que a gente acorde de manhã e também é liberado em situações de perigo, quando a gente entende que está em situação de perigo, para que a gente haja, né? Para que a gente tenha energia de fugir, de lutar. Então, ele flutua muito, né? O cortisol flutua muito nessa fase, trazendo uma sensação de irritabilidade e de menos paciência. O corpo precisa de mais descanso, então pequenas atitudes assim vão fazer muita diferença. Tipo, dormir um pouquinho mais cedo nessa fase, se poupar um pouco mais de ambientes desagradáveis, né? Ter aquele planejamento que já vai te ajudar a não se complicar nessa fase, sabe? Não deixar coisas acumuladas para essa fase. Então, normalmente sente mais fome, mais vontade de alimentos mais calóricos. Então, perceber isso também, né? Perceber que alimentos calóricos são esses que eu vou incluir para saciar essa vontade sem eu estar lá no milkshake, no bolo de chocolate, no hambúrguer. Nessa fase é uma melhora na coordenação motora e também há um aumento da produção de um hormônio, né, chamado relaxina, que deixa o tecido conjuntivo mais relaxado. Então a gente vai falar um pouquinho disso lá também quando a gente for pensar o nosso treino, tá? Então o que eu queria trazer é essa atenção de vocês a esse processo fisiológico, né, esse processo hormonal e esse entendimento dessas flutuações, né? Então a gente viu, ó, na fase proliferativa tem um momento que a gente tá mais devagar, mais sangrando, mais interna, aí depois começa a ficar mais ativa, mais esperta, mais focada, focada não, desculpa, mais disposta a resolver e planejar, né? Mais disposta à lista de tarefas. Então, e no outro momento a gente fica mais analítica, né? A gente fica mais com processos criativos mais pulsantes, com mais observadora e organizadora também, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente perceber, que uma inteligência do ciclo também é que o ciclo tem um movimento, né? Ele é um movimento que ele tem uma explosão inicial, e essa explosão inicial, ela é aquilo que impulsiona o ciclo a começar, né? Então ele explode inicialmente, ele tem o seu ápice e depois do ápice ele cai para voltar a explodir novamente. Então essa queda, né, do final do ciclo,
né? E aí a gente pode pensar em vários exemplos de ciclo que se relacionam, que podem ser pensados assim. Essa queda, ela também é uma reorganização, né? Ela é um momento natural de uma reorganização do corpo para um novo começo, né? Uma reorganização, seja lá em qual nível, a gente passa por uma reorganização. A gente pensar assim no ciclo anual, e aí é uma coisa que é bem da sociedade patriarcal, o calendário gregoriano, né? E aí a gente tem o ano novo. E esse ano novo, no dia 31 de dezembro, ele traz pra gente um movimento, veja se não é. No final do ano, quando dá novembro, dezembro, olha, novembro e dezembro principalmente, eu acho, né? Outubro pode até entrar, dependendo daí do seu nível de produtividade anual, mas dezembro, geralmente, novembro e dezembro são meses da loucura, né? São meses onde a gente tá resolvendo tudo que o ano não deu conta de resolver. Então a gente tá num processo de reorganização que é até além do que a gente consegue do que a gente consegue criar, né? Porque isso acontece mesmo, mesmo que você não queira. Termina acontecendo, porque é um processo social também. De reorganização para esse novo ano que começa e inicia o ciclo. Então, começa algo, né? Um impulso do começar. Então, a gente precisa levar essa inteligência também para o nosso ciclo menstrual, porque ele é exatamente isso, né? Então, na nossa fase lútea, é uma fase de reorganização, é onde a gente está mais propício. Talvez a gente fique tão mais. Talvez a TPM seja algo tão difícil, porque ela é justamente o momento onde a gente vê claramente o que é que a gente está precisando transformar para esse novo momento, sabe? Então é o final do ano, dezembro, né? Quando a gente faz aquela retrospectiva, e aí só no Instagram mesmo, viu? Com aquele negócio de, como eu posso dizer que meu ano é ruim se eu vivi? Sim, tá, gente? Todos vivemos coisas ótimas, né? Mas o processo de final de ano, dessa reorganização, né? De olhar, a gente olha para as nossas vitórias, mas a gente também olha muito para o que não deu certo, né? Porque é a nossa oportunidade de enxergar aqueles erros que foram cometidos para que esse novo ciclo ele seja iniciado a partir de acertos e não a partir dos mesmos erros. Então, essa é a inteligência do ciclo menstrual também. A sua TPM, ela se relaciona intimamente com a clareza do que você precisa transformar na sua vida, sabe? E aí, muitas vezes, a gente não consegue dar conta, né? Porque dar conta desses processos é muito difícil, porque o que você precisa transformar na sua vida está carregado por todo esse contexto aí que eu trouxe para vocês, né? Essa questão social, uma questão muito maior que engloba sistema, que engloba a forma que a gente se vê. Então, assim, nunca a gente pode se achar completamente responsável pelos nossos corpos, porque a gente, infelizmente, não é. A gente vai ser responsável por assumir as reverberações que esses processos todos trazem para o nosso corpo. Então, assim, não dá para culpabilizar o indivíduo, né? A gente precisa ter essa ideia de que os processos são processos coletivos, né? E que não é fácil, mas saber que o que você está sentindo ali, que aquela agonia, aquele negócio todo, é uma sabedoria do seu corpo para lhe contar sobre algo que não está lhe fazendo bem, é algo muito precioso, mulheres, porque vai ser um momento que você vai rever aquele relacionamento que tá te fazendo muito mal com um homem ou uma outra mulher, né? Porque os relacionamentos amorosos, infelizmente, na nossa sociedade, tanto os heteronormativos como os relacionamentos homoafetivos, eles estão muito adoecidos, né? Estão adoecidos por essa forma que a gente entendeu de identidade mesmo, pela forma que a gente entendeu de existir e existir com o outro, né? Então, assim, quando você tá naquele processo de TPM e aquilo ali lhe leva demais para uma profundidade muito grande relacionada àquele assunto, é porque o seu corpo está querendo lhe dizer que tem algo que você precisa mudar, precisa entender e precisa resolver para esse novo ciclo, sabe? Então, se a gente parar de ver como um tormento, um desespero e começar a olhar como um sintoma,
talvez a gente entenda, e entendendo o sintoma também como uma apresentação de algo que precisa ser visto, né? E não como algo que a gente precisa suprimir, que é como a gente naturalizou na medicina, né? Que a gente convencionou a tirar o sintoma através de um medicamento. A gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar que o sintoma ele é um sinal ele é um sinal do seu corpo, assim, sabe? Ele é uma forma que o seu corpo está manifestando aquilo que está acontecendo de errado. Então é um jeito que o corpo tem de dizer para você, de informar para você que existe uma mudança a ser feita. E o processo da pré-menstruação, ele tem muita relação com isso, tá? E esses adoecimentos, todos que estão relacionados a essa fase, também têm reverberações desse processo, assim, de processos sociais muito adoecedores relacionados às mulheres e desse corpo que grita, né, que pede socorro nesse momento. E mostra o quanto isso está sendo, quanto esses processos são destruidores e que pedem novas atitudes, mas essas novas atitudes, de fato, elas são atitudes que demandam desse indivíduo um esforço muito grande, né? Então, olhar para a nossa pré-menstruação com esse olhar devido, ele é uma transformação de vida, né? Não é algo que a gente vai conseguir a partir desse curso, provavelmente não. Mas é algo que, se a gente começar a instituir, a gente consegue mudar um paradigma a partir da forma que a gente existe no mundo, sabe? Então agora eu queria trazer para vocês uma ferramenta para a gente compreender esse corpo e anotar, né, os processos desse corpo. E a partir daí a gente vai conversar sobre como planejar os nossos treinos dentro desse corpo que a gente agora conheceu, né? Que a gente entende, olha, agora eu tô na fase lútea, agora eu tô na fase proliferativa, agora dentro da fase proliferativa eu tô na etapa da pré-ovulação, ou então tô ovulando. Então, a gente entendeu essas fases, mas a gente precisa entender como eu enxergo essas fases dentro do meu corpo. Então agora a gente vai trocar uma ideia sobre possibilidades de ferramentas para anotar sobre esse ciclo para que você consiga se apropriar desse ciclo que acontece no seu corpo todos os meses.